O app BTG Pactual Trader tá de cara nova. Nós ouvimos as opiniões de vocês e desenvolvemos uma nova versão, mais fácil e intuitiva. E eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ele. Bom, nessa primeira página, a gente pode enxergar aqui a nossa posição, quanto que a gente tem na nossa posição de renda variável, qual é a variação dessa nossa posição até hoje, né? Vocês já viram que aqui embaixo a gente tem também a variação do dia, então percentualmente falando e financeiramente falando. Aqui do lado tem uma coisa bem interessante, que a gente tem a possibilidade de alterar o benchmark que a gente quer, dado também, é claro, o tamanho do nosso patrimônio. Então, se a gente tem muito fundo imobiliário, a gente coloca o IFIX como benchmark para a gente ficar de olho. Bom, aqui embaixo a gente consegue enxergar o nosso saldo projetado, o limite disponível, e aqui, se a gente clicar em ver mais detalhes, a gente consegue ver toda a situação aqui de saldo projetado, lucros, o InvestFlex, quanto que a gente tem disponível para usar, né, os bloqueios ali por conta da nossa posição. A gente pode abrir aqui a aba de financeiro, lucros e prejuízos, a questão do InvestFlex, então a gente tem tudo aqui mais bem detalhado. Voltando para a nossa página principal, a gente desce mais um pouco aqui, a gente tem os ativos que compõem nossa carteira, e aí eles são segregados também. Nesse caso aqui eu só tenho ações, então né, ele não está segregado, mas se eu tivesse fundos imobiliários, por exemplo, estaria ali dividido por classe, ações e fundos imobiliários. Então, se eu quero saber como é que está aqui algum ativo meu, eu clico nesse ativo, ele abre a tela do ativo, e aí eu consigo ver aqui o gráfico, consigo trocar aqui embaixo o tempo gráfico que eu quero, por exemplo, vou botar o gráfico diário aqui, a gente consegue enxergar o gráfico diário, alterar aqui e ver o gráfico, né, a gente pode até mexer aqui no ampliar e aumentar, né, o tamanho do gráfico, mexer em algumas coisas aqui. Tem os indicadores aqui embaixo para quem gosta, de análise técnica, e também tem uma boleta aqui embaixo para a gente operar, tem quantidade, um preço que a gente quer, a gente pode alterar aqui. Para alterar é só clicar em cima e aqui abre a boleta. A gente pode comprar, a gente pode vender, zerar, mais cancelar todas as ordens. A gente pode inverter nossa posição ou zerar toda a nossa posição. Beleza? Então vamos voltar aqui, vamos sair do gráfico, vamos voltar para a tela do ativo. E a gente aqui tem o book de oferta, né? Então a gente tem aqui o agrupado, a gente pode também olhar o aberto, o Superdom e também o Times and Trades para quem gosta de acompanhar aí os grandes, por exemplo aqui, né, quem é que está comprando, quem é que está vendendo, quem é o quê. Bom, aqui a gente clica em operações e a gente vê quais as operações que a gente teve no dia. Descendo um pouco, a gente vê a nossa posição no ativo, né, a quantidade que a gente tem, qual foi o preço médio que a gente comprou, o percentual aqui em relação ao preço médio, o quanto que a gente tem aqui de valor investido e o nosso saldo atual. Descendo um pouco, aí já é o resumo do ativo, não tem nada a ver com a nossa posição, a gente vê aqui, né, os dados do dia, abertura, fechamento, volume, máxima, mínima, número de negócios, a variação semanal, mensal, anual, tem um monte de coisa, um monte de dados aqui bem interessante. Descendo um pouco mais, a gente chega na parte de indicadores. Esses indicadores são gerados pela ferramenta Economática e a gente pode ver aqui alguns indicadores fundamentalistas ou, se alguém quiser também, tem aí a parte dos indicadores técnicos, médias, ATR, índice de força relativa, MACD, estocástico, OBV, VWAP, então tem outros aqui indicadores para a gente. Descendo mais um pouco, a gente vê quais são os ativos relacionados a esse ativo. A gente está falando aqui de um banco, então quais são os outros ativos aí financeiros ligados, aí, relacionados a esse ativo que a gente está olhando. Aqui no lado a gente vai andando aqui para o lado e a gente vê que tem bastante ativo. Descendo um pouco mais, a gente chega na parte de notícias também, que é um outro ponto muito interessante, facilita a vida do trader, que é para a gente ver o que tem ali de notícia em relação àquele ativo ou aquele setor que a gente está olhando aí ou está pesquisando. E embaixo aqui tem os eventos corporativos, bom para facilitar a vida, né, para entender por que aquele gráfico tá diferente do dia que você comprou, o que aconteceu, quanto que foi pago de JCP, de dividendo, bonificação. Então todos os eventos corporativos ele fica aqui na página, na parte inferior aí da nossa página do ativo. Lucas, e para negociar, o que eu faço? Como é que eu faço para negociar um ativo? É fácil, né? Ou você clica pelo gráfico ou pelo book, ou você clica aqui também nesse negociar, aqui nessa barrinha azul, vai abrir aqui embaixo, comprar, vender ou rápido. Se você quiser comprar, você clica ali na compra, lembrando que isso aqui a gente pode trocar aqui também, ó, a gente clica rapidamente aqui em cima dessa setinha e ele troca compra ou venda, então compra azul, venda vermelha, e a gente olha aqui embaixo. A gente tem a validade, a gente determina a validade, se a gente quer comprar no dia, tudo ou nada, até a data que a gente quer, se a gente vai esperar o fechamento, até cancelar, ou no leilão, ou a famosa executa ou cancela. E aí,
Definido isso, a gente define a nossa quantidade, o preço que a gente quer, e aqui abre o book, a gente pode definir alguma outra forma, pode clicar aqui, ó, e definir o preço que a gente quer. Ou, né, a gente pode voltar aqui e dar uma olhada na nossa posição. Daí vai me dar o valor estimado da posição, o limite quanto eu tenho, quanto que vai ser meu saldo projetado depois dessa operação. E também aqui em cima, se a gente clicar aqui, abre a minha posição nesse ativo. Então, aqui diz o valor que eu tenho, a quantidade que eu tenho, tá? E tem uma outra coisa, além disso tudo, a gente tem a opção das ordens stop, né? Então, a gente clica aqui, no disparo, a gente vai abrir a ordem stop, então se a gente quer uma ordem stop acima do nosso preço, ou seja, o gatilho acima do nosso preço, a gente clica aqui, disparo para cima, define o preço que vai ser disparada a ordem, que vai ser a partir do momento em que bater esse preço de disparo, por exemplo, nesse caso aqui, bateu esse preço aqui, a minha ordem ela vai ser enviada a mercado. Tá? Se eu não quiser, se eu quiser que seja para baixo, ou seja, se eu quiser que aí, por exemplo, né, quando bater R$25, né, esse ativo aqui que está sendo negociado acima, eu quero que a minha ordem seja enviada ao preço de R$24,90, por exemplo. Né? E aí eu posso definir aqui a minha ordem. Mesma coisa aqui da boleta normal, tem o valor estimado, tem o limite disponível e o saldo projetado. Então, já ensinei para vocês como negocia. Mesma coisa, não vamos esquecer aqui que a gente pode alterar, né, o tipo de ordem, se é compra ou se é venda, aqui em cima. Na setinha. Vamos voltar aqui. Então já falamos aí de toda a página dos ativos, vamos voltar para a nossa página inicial. E aí a gente tem aqui a questão de mercado, a gente cria uma lista aqui também. É possível ter uma lista para a gente ver tudo o que a gente quer, todos os ativos. Se a gente clica no mais, a gente adiciona o ativo. Se a gente quiser criar novas listas, também tem essa possibilidade. Não vou entrar muito a fundo aqui, são todos os ativos que eu acompanho. E aí eu posso também clicar nele e vai voltar para aquela página que eu acabei de explicar. Voltando aqui, tem as ordens, na barra inferior aqui tem as ordens do dia. Então eu vejo todas as minhas ordens do dia, se foram executadas, se foi cancelado, o que aconteceu, se está aberta, se não está. Então, feito isso, eu posso pesquisar aqui o ativo. Se eu tiver muita ordem no dia, eu posso pesquisar o ativo ou até posso filtrar também pelo tipo de ordem que eu quero, se está vigente, personalizado, qual o tipo aqui, a direção, se é compra, se é venda, e aí eu posso botar um filtrar. Então, feito isso, posso clicar aqui também na ordem para ver todos os dados aqui da ordem. Então, o tipo de boleta, a direção, a data que foi, a quantidade, quanto foi executado de fato, de onde foi executado, se foi pela plataforma ou se foi pelo meu BTG Trader ou pelo HB. E a gente tem aqui a opção também de cancelar caso a ordem esteja aberta ou editar. Né? No caso aqui a ordem já foi enviada, eu posso só ter a opção de reenviá-la. E aí, por fim, a gente tem aqui a lupa. Né? Na lupa, a gente consegue clicar, a gente clica aqui e define se eu quero pesquisar um ativo, por exemplo, aqui, vou pesquisar BPAC, vai clicar, vai abrir essa tela, mesma coisa que eu já falei para vocês lá atrás da outra tela, vai abrir a tela de negociação, mas né, eu posso até voltar aqui, quero ver notícias, por exemplo. Então aqui tem todas as notícias, as últimas notícias da Exame, ou as últimas análises do Research, você pode abrir diretamente pelo app, ou os setores também, eu quero saber aqui de construção, como é que tá as coisas, como é que estão as coisas. Ou aluguel de carros e logística, aí vai me dar aqui as notícias, as análises, os ativos e por aí vai. Bom, nesses 3 pontinhos aqui a gente tem outras, né, praticamente a mesma coisa, a gente só abre o leque todo, então a gente consegue ver nossa posição, como é que está aqui o mercado, aquela nossa lista. Então é isso, descendo aqui um pouquinho a tela, a gente tem os serviços de BTG, ou seja, custódia remunerada, day trade, RLP, calculadora de IR, o que a gente tiver, e se precisar de ajuda para falar com a gente também. Bom, disse tudo sobre a parte de posição, e aqui do lado, para quem opera day trade, para quem quer operar alavancado, só clicar aqui nesse switch, troca para a área de day trade. Então vamos lembrar, fundo preto, conta posição, fundo azul, conta de day trade. Vamos lembrar que a conta de day trade já tem alavancagem, então não vamos esquecer disso. Para quem opera day trade também, lembrar que todo final do dia, nosso risco, ele faz aí, né, a zeragem compulsória de todo mundo, então tomem bastante cuidado, não se esqueçam disso. E aqui a gente consegue facilmente, para quem gosta aí de day trade, alocar limite, né? Então você consegue aqui, seja na barrinha, ou seja aqui na questão de digitar o valor, você determina o valor que você quer para day trade, tá? Mesma coisa, aqui embaixo a gente consegue ver mais detalhes aí em relação à nossa posição. E aqui embaixo as operações que a gente tem no dia de day trade, as operações abertas e as operações
fechadas, beleza? Então, acho que é isso. Passamos aqui por todas as telas do nosso novo App Trader. Só não vamos esquecer, fundo preto, tela de posição, fundo azul, tela de Day Trade. Agora, você pode investir de um jeito mais fácil e transparente. Se você já é cliente BTG Investimentos, é só baixar o app BTG Pactual Trader e acessar com o mesmo login e senha. Mas, se você ainda não é cliente, abra sua conta no BTG Investimentos e, em seguida, baixe o app BTG Pactual Trader.